Elétrica, questão do ITA 2018, Física, esqueci meu celular em Chapecó, estou em Erechim, peguei o computador mesmo. Mas não tem problema, né? Tu já baixou a provinha no site do ITA? ita.com.br, aliás, ita.br, né? www.ita.br. Vai lá em Estude no ITA, Vestibulares, aí abre a página dos vestibulares, tem todas os vestibulares anteriores. Já estamos na questão 18. Começava o seguinte: dois fios longos de comprimento L conduzem em correntes iguais I. O primeiro fio é fixo no eixo X do sistema de referência, enquanto o segundo gira lentamente com frequência regular ômega num plano paralelo ao plano XY, com seu ponto médio fixo em Z igual a D, sendo D maior que zero. Beleza? Então, peraí. Um fio está no eixo X, então tem um fio aqui colocado no eixo X, esse fio é percorrido por uma corrente I, e aí tem um fio que está paralelo a esse primeiro, só que está numa posição Y igual a D. Então esse fio que também é percorrido por uma corrente I, essa distância entre os fios medido, né, do centro de referência, da origem do sistema até o fio é D, ele chamou que essa distânciazinha é D. E ele disse que esse fio está com o ponto médio dele fixado aqui, né, então esse fio era para ser um pouquinho maior, e ele vai girar aqui nesse plano que é paralelo ao plano XY. Supondo que os dois fios sejam paralelos com correntes no mesmo sentido, em t igual a zero, então aqui t igual a zero, nós tiramos essa foto. Bem. Definindo K, o que é o K? É μ0 I ao quadrado vezes L sobre 2πd. Assinale a opção com a figura que melhor representa a dependência temporal da força F que o fio fixo exerce sobre o outro. Beleza? Bom, isso é uma força eletromagnética, né? Para determinar o vetor força eletromagnética, nós pegamos o campo magnético, multiplicamos pela carga da partícula, multiplicamos pelo vetor velocidade, e ainda precisamos saber o seno do ângulo entre o vetor campo magnético e o vetor velocidade. É relativamente fácil a gente pegar a fórmula da força eletromagnética e usando a ideia de intensidade de corrente elétrica, Q sobre ΔT, usando a ideia de velocidade escalar média, ΔS sobre ΔT, a gente substitui esses dados nessa primeira fórmula e surge a fórmula da força eletromagnética para um fio imerso em campo magnético. É bem simples essa dedução, só não vou fazer para a aula não se alongar ainda mais. Vamos pensar apenas no módulo desses vetores, né? Então já estou dizendo que esse aqui é o módulo da força F, esse aqui é o módulo do campo magnético. Esse fio fixo gera um campo magnético sobre o fio que gira, e para calcular esse campo magnético gerado por um fio reto e longo, μ0I sobre 2π vezes R, onde R é a distância do fio que gera o campo magnético até o ponto onde eu vou calcular esse campo magnético. Se a gente substitui essa fórmula dentro dessa, surge uma fórmula que a gente usa para calcular a força eletromagnética entre fios. Substituindo então uma fórmula dentro da outra, lembrando que essa aqui vai ser a corrente de um dos fios, aquela ali vai ser a corrente do outro fio, né? Ficaria μ0 vezes I1 vezes I2 vezes L sobre 2πr vezes seno de alfa. Agora esse alfa é o ângulo entre a corrente elétrica I1 e a corrente elétrica I2. Observa que ele chamou essa coisa toda de K. O μ0 perda magnética, o I1 e o I2 são iguais a I vezes I vai dar o I ao quadrado, ele usou o L maiúsculo, e a distância do fio que gerou o campo magnético até o fio que está girando, que vai estar embebido neste campo magnético, ele chamou em vez de R, ele chamou de D. Então, beleza, F é igual a K vezes seno de alfa. Então eu já sei que a dependência temporal da força vai ser um gráfico que é uma senoide.
E ele ainda disse, né, que esse cara vai estar girando com uma velocidade angular ômega constante. Para saber o ângulo que ele vai girar em algum momento, é só lembrar, a velocidade angular é delta alfa sobre delta t. Se eu multiplico o ômega pelo delta t, eu descubro delta alfa. Fazendo alfa 0 ser igual a 0 e t0 ser igual a 0, alfa é igual a ômega vezes t. Então a força vai ficar igual a K vezes seno de ômega vezes t. A parte perigosa, talvez, dessa questão seja a gente escolher entre a letra A e a letra D, porque são os gráficos que parecem gráficos de senoide, né? As parábolas da letra B e E e a reta da letra C estão descartadas. Olha, para a gente saber para onde é que aponta a força magnética, eu gosto de usar a regra da mão direita. Essa regra da mão direita que eu uso é diferente da que está na maioria dos livros. Foi uma regra da mão direita que os meus alunos me apresentaram. Eles me deram a dica de usar o dedão como o dedo da carona. Quando eu quero uma carona, né, eu estou pedindo para ter a velocidade do sujeito que vai me dar a carona. E o dedão aponta para onde eu quero ir. Por isso que o dedo que a gente usa para pegar a carona é o dedão. E, portanto, ele vai ser o vetor velocidade da nossa força eletromagnética. Essa velocidade vai acabar virando o I, né? A corrente elétrica tem direção e sentido que é a da velocidade das partículas que compõem a corrente elétrica. Esse dedo, com todo respeito, é o dedo da força, sacou? O força, tudo bem? Para aplicar a regra da mão direita, tu faz tipo uma arminha, olha só, tipo uma arminha, só que esse dedo do meio, o dedo da força, ele tem que ser sempre perpendicular ao indicador e ao dedo da velocidade. Observa que na equação da força magnética eu tenho três vetores. Tu já sabe que o dedão é o vetor velocidade, que o dedo do meio é o vetor força. Então o furabolo, B de bolo, vai ser o B de campo magnético. Na verdade a gente sabe que é Biot, né, o nome do cara, né, o ninja do magnetismo é Biot. Mas a gente vai chamar de furabolo, B de bolo. Pronto. Nunca vai mexer no dedo da força. A força tem que ser sempre perpendicular ao campo magnético e à velocidade. Agora, o ângulo entre a velocidade e o campo magnético, tu pode mexer, beleza? Primeiro eu vou aplicar a regra da mão direita nesse fio que estava parado, para perceber que o campo magnético gerado por ele, corrente elétrica, é o dedão, o indicador e os outros acompanhantes representam o campo magnético. Assim, aplicando a primeira regra da mão direita no fio que está parado, eu percebo que o campo magnético que ele gera sobre o fio que gira é vertical para baixo. Então aquele ali é o campo magnético, certo? As linhas de campo são circulares, né? Mas esse campo magnético vai estar atravessando aquele fio que vai começar a girar. Agora eu vou aplicar essa ideia nesse fio que vai sofrer a força gerada pelo fio fixo. As partículas consideradas positivas, né? Nós sabemos que os elétrons estão indo no sentido oposto, mas se fosse pensar em partículas positivas, elas estariam indo da esquerda para a direita. O furabolo está apontando para baixo. Aí o dedo da força acaba apontando para dentro do quadro. Assim eu sei que no início da brincadeira, a força que o fio fixo faz no fio que gira aponta para dentro do quadro. Essa seria o vetor força. Se para fora do quadro é positivo, para dentro do quadro é negativo. Por isso que eu poderia dizer que no tempo zero essa grandeza tem um valor negativo. E aí pronto, decidi que é a letra A. É a letra A. O gráfico vai ter a cara de uma senoide. No tempo zero, seno de zero. Que perigo, né, cara? Pela fórmula, o seno de zero era para dar zero. Seno de zero é zero, né? Mas eu sei que não é nulo. A força, nesse caso, não é nula. A força nesse caso não é nula. Mas eu sei que na força eletromagnética é com seno, a fórmula é com seno, então é seno mesmo que tem que aparecer ali. Ah, olha que perigo. Esse ângulo não é o ângulo entre o I1 e o I2. Esse ângulo é o ângulo entre o vetor campo magnético e o vetor velocidade. A velocidade é horizontal para a direita, o campo magnético é para baixo. Então essa conta aqui no início é 90 graus.
Não é ômega vezes T, eu vou deixar alfa mesmo. No início, para T igual a 0, alfa é igual a 90 graus. Por isso que eu consigo achar a letra A. O resultado para seno de 1 vai ser K, só que, como eu disse, a força está apontando para dentro do quadro, então menos K. Depois de um certo tempo, a força se anula. Quando o fio estiver nessa posição, fazendo 90 graus, o fio estando perpendicular ao primeiro, a corrente elétrica vai estar paralela ao campo magnético e aí se anula. Depois volta a ter um valor máximo de K e assim sucessivamente. Então uma questão bem bonitinha, certo? O detalhe que essa questão a gente poderia fazer uma mini crítica a ela é a respeito desse sinal. Esse sinal menos K, ele só faz sentido no começo, quando essa força está atuando para dentro do quadro. Quando esse fio estiver virado para o sentido oposto, aí a força vai estar atuando para fora do quadro. Aí vai ficar positivo. Não, tá tudo certo. Eu achava que aquele sinal poderia ser questionado, mas não vai poder ser questionado não. Tudo bonitinho. Então o único errinho que eu cometi foi ter chamado esse ângulo alfa de ômega vezes T. Eu não podia. Senão ômega vezes T no tempo zero daria zero e seno de zero seria zero. E aí o gráfico começaria desse ponto, o que não é verdade. O ângulo alfa não é o ângulo entre a corrente 1 e a corrente 2, é o ângulo entre a velocidade das partículas que sofrem a força e o campo magnético no qual elas estão embebidas. O campo magnético vertical para baixo, a velocidade no início era para a direita, certo? Vertical para baixo, fura bolo, velocidade para a direita, o dedo da força, como vocês podem ver, estava apontando para dentro do quadro. Se para fora é mais, para dentro é menos. Bem bonitinha a questão. Beijo!